Olá, professor Alexandre. Me chamo William, acadêmico do curso de Engenharia de Produção, e é com grande prazer que lhe apresento o vídeo referente ao relatório final do meu estágio supervisionado. Esse projeto ele foi desenvolvido com foco na análise de dados através de ferramentas de BI, integrando conceitos de gestão de estoque e geomarketing. Ao longo então dessa apresentação, vou detalhar um pouco mais de como foi essa jornada do estágio, os resultados que consegui agregar para a empresa e os aprendizados que eu acabei obtendo também. O modelo de negócio da empresa consiste em basicamente comprar grandes quantidades de aço das principais usinas do país, como a Gerdau, e acabar então revendendo de maneira fracionada para o serralheiro, para serviços de portões, janelas, mezaninos, até grandes construtoras como a Cirela e a Melnick. Então, o portfólio de produtos aqui da empresa é bastante amplo, possui atualmente mais de 500 produtos, sendo os principais, então, o vergalhão, chapa, treliça, malhas, vigas, perfis e tubos. Mesmo com histórico sólido já no mercado, a empresa acabava tendo uma dificuldade muito grande. Então, os dados acabavam não se conversando, seja na parte comercial, financeira e estoque também. E com isso, acabava tendo uma demanda muito grande em processos manuais no Excel e acabava, às vezes, demorando uma semana, 2 semanas para tomada de decisão da diretoria, o que acaba perdendo bastante tempo em processos que a gente poderia manter para sempre D mais um. Então, essa foi a ideia principal. Então, fechava ali o mês uma quarta-feira, já na quinta-feira pela manhã, a gente já teria os dados tudo concreto e de forma correta. Com isso, então, a gente buscou monitorar inicialmente a parte comercial, seja pelas lojas e também pelo time comercial de vendedores, na parte financeira da empresa também, trazendo o faturamento dos últimos anos, também a parte de volume de vendas, então trazendo em toneladas como foi a venda desses itens nos últimos 10 anos, e também trazendo a parte mais de localização dos nossos principais clientes para auxiliar então no processo logístico e também na parte de marketing para destinar então anúncios, né, para novos clientes em áreas que a gente não tem um mercado muito estável ainda. E bom, né, como o trabalho ele é baseado na parte de análise de dados, eu preferi abrir aqui alguns relatórios que eu acabei criando, mas primeiro comentar um pouco mais ali da parte da extração de dados, né, que foi a parte mais complicada então desse trabalho. Primeiramente, eu fiz uma reunião com a diretoria da empresa para identificar então as dores e as necessidades que eles estavam precisando, né, para ter esse acompanhamento. Então, já com as dores mapeadas, os desafios, eu acabei então tendo uma reunião com o nosso consultor do nosso sistema interno. Como o nosso sistema ele é um sistema muito mais local, regional, foi um pouco mais difícil para fazer a parte da extração dos dados, né? Então, acabou dificultando um pouco. Tinha muitos dados incorretos, incompletos, tinha dados duplicados também. Então, principalmente ali a parte da limpeza de dados, acabou demandando bastante tempo, deu bastante trabalho também, mas no fim de tudo acabou dando tudo certo e a gente conseguiu entregar um bom relatório. Aqui então, essa primeira parte é a parte de visão geral de vendas, então aqui traz o faturamento geral da empresa no ano de 2025, então aqui a gente tem também a quantidade de notas fiscais, ticket médio. Aqui no funil de faturamento, a gente pode observar que a loja da Assis Brasil entregou então resultados melhores do que a equipe de venda externa, que são nossos representantes de rua, né, que fazem a parte da venda externa, e também a loja da Cavalhada, que acabou ficando ali em terceiro lugar, né, entregando menos que a loja da Assis Brasil e também a loja da Cavalhada. Aqui a gente consegue verificar então a parte de notas emitidas de cada loja, dos representantes, ticket médio também.
Aqui a gente consegue filtrar as lojas também, então quer fazer uma comparação apenas das unidades, né? Loja Cis Brasil, loja Cavalhada, a gente consegue, então todos os meses, inclusive, né? A loja da Cis foi superior à loja da Cavalhada. Caso queira algum período específico, a gente consegue ver também, apenas filtrando um mês, então a gente consegue ter essa visão também. E aqui também a gente tem a visão já por loja, né? Então, trazer um exemplo aqui da loja da Assis Brasil, já que a gente consegue ver o desempenho de cada vendedor, de cada mês também, faturamento. Caso queira comparar um vendedor com outro, a gente consegue ver o período também. Caso queira um período de 3 meses, a gente aplica aqui nossos filtros. Isso aqui tudo já em tempo real, então a gente consegue já entregar um gráfico bastante avançado, né? Já no máximo em D mais um. Então, acabou o dia de ontem, já no outro dia a gente tem tudo fresquinho, já os dados para auxiliar na tomada de decisão e ver o desempenho de cada loja também. E aqui também, na minha visão, aqui foi o mais difícil e o mais importante também da entrega do resultado, porque aqui, ah, como alguns produtos eles são por unidades e outros são por quilos, fazia parte da conversão, foi bastante complicado, né? Então, aqui eu fiquei bastante tempo para fazer essa modelagem dos dados de cada um, porque os que eram unidade, cada unidade tinha um peso diferente. Então, para fazer essa conversão e como eram muitos produtos, acabou dificultando um pouco, mas também a gente conseguiu entregar. E aqui também uma visão muito interessante também, a gente tem o volume de vendas dos últimos 10 anos, né? Então, às vezes, por exemplo, a empresa faturou 10 milhões ano passado, já esse ano faturou 12 milhões. Então, na prática, ele é um crescimento de 20%, né? Porém, no mercado de aço, o preço é bastante volátil. Então, a gente olha muito para o volume de vendas para ver realmente se está vendendo, se vendeu uma quantidade maior do que ano passado, né? Então, às vezes, faturamento não quer dizer que a empresa está crescendo. Então, a gente olha muito para a parte aqui de volume de vendas. Aqui eu vou filtrar o total por tonelada. Então, aqui a gente consegue ter uma visão bem geral, né, de quantas toneladas vendeu por ano. Então, 2016 aqui acabou vendendo quase 10 milhões de toneladas. Aqui em 2020, 2021 começou a cair. Aqui a gente consegue notar principalmente a pandemia, né, que acabou trazendo resultados muito negativos. E a empresa acabou sendo afetada também, a unidade da CIS Brasil. Então, aqui a gente perdeu bastante vendas, né. E aqui a gente consegue notar uma crescente também, né? Então, desde 2023, a empresa vem vendendo mais. Então, a gente conseguiu, através desse relatório, acompanhar o crescimento da empresa. Aqui também a gente consegue filtrar por categoria. Então, por exemplo, o aço, a gente consegue ver. Os aços aqui entra vergalhão, malha, painéis, rolos, treliças. A gente consegue acompanhar que esse ano de 2025 foi bem bom, né? Comparado principalmente com os 4 últimos. Porém, para fazer uma comparação aqui com os ferros mecânicos, a gente observou uma caída bastante drástica, né? Então, aqui que são as barras, né, principalmente, teve uma caída praticamente, aqui vendia 3 milhões e 200 praticamente, aqui 1 milhão e 300, então caiu mais que o dobro, né? Então, aqui a diretoria conseguiu acompanhar porque a gente não sabia exatamente quais itens estavam vendendo mais que outros, né? Qual categoria. Então aqui a gente consegue observar quais produtos a gente precisa alavancar as vendas, né? E aqui os acessórios, que é o único que não entra em toneladas, né? Como aqui os acessórios entra fechaduras, cadeado, brocas, aqui a gente preferiu trazer por faturamento e não por toneladas que não tinha como. Então aqui a gente vê que teve uma queda também, mas a gente vem trabalhando para aumentar. Aqui também
quando eu mostrei esse gráfico, a diretoria teve uma visão de repente, abrir um e-commerce, começar a vender através da internet e não apenas nas lojas, né, para aumentar a quantidade de vendas de acessórios, porque tem uma margem muito alta comparado ao aço, né. Já aqui na parte de estoque, a gente trouxe aqui a curva ABC de produtos de 2025. Então, aqui a classe A de produtos, né, que representa ali 80% do nosso faturamento, é representado por cerca de 148 produtos, significa ali 18,5% dos produtos. Então, ficou bem próximo ali realmente do 80-20, que é o que importa na questão de estoque. Identificar também os produtos que não pode faltar no estoque e também aqueles produtos que saem um pouco menos, né? Aqui também a gente conseguiu observar que tem bastante produtos, alguns têm poucas quantidades, alguns têm muitos, né? Então, nesse que tem muitas quantidades, a diretoria conseguiu identificar ali para a gente fazer uma campanha de vendas, porque tem muito estoque parado desses produtos e o depósito não é muito grande e eles acabam ocupando um espaço bastante considerável. Então, a gente já fez uma campanha no Instagram também desses produtos e começou a sair bastante venda já desses produtos que estavam parados, que a gente conseguiu observar através da curva ABC. Aqui também eu, eu fiz esse relatório, né, que aqui é os top 100 clientes que mais compraram com a gente nos últimos anos, a localização de cada um deles. Então aqui a gente consegue observar que na região de Porto Alegre, já é uma região que está bastante preenchida já, né, tem bastante clientes, porém aqui na região metropolitana, tanto em Canoas, Gravataí, Cachoeirinha, Esteio, Sapucaia, tem alguns clientes aqui em São Leopoldo, Novo Hamburgo, porém é uma região que que a gente não é muito forte ainda, né? Então, através desse estudo, a gente está pensando já em abrir algumas unidades. A gente tem atualmente uma mais ou menos localizada aqui, nesse Brasil, e outra aqui na Cavalhada. Então, a gente está pensando em abrir mais para o final de Canoas, Esteio. Então, a gente está estudando ainda a viabilidade desse projeto, para então começar a vender mais para a região metropolitana e aumentar o nosso faturamento, né? Então, e chegando então à parte da conclusão do estágio, posso afirmar com certeza que os objetivos da empresa foi concluído com sucesso. Hoje a empresa tem um ecossistema bem detalhado, analítico e moderno para melhorar então a tomada de decisão da diretoria. E também acabei saindo bastante da teoria dos livros, né, e colocando então em prática muitas coisas que eu acabei aprendendo durante essa trajetória da engenharia. Então, foi a primeira vez que eu consegui colocar em prática alguns conceitos. E aprendi também que, por mais avançada que a tecnologia seja, ela só é bem vista quando gera receita para a empresa, reduz custos e aumenta então a sua eficiência. Então, agradeço ao Alexandre por todo esse suporte nessa trajetória do estágio, pelos feedbacks e também pela essa oportunidade de estar encaminhando o relatório. Abraço.